Fala pessoal, vamos Até aqui. que enfim, hein? Chumido. Já tinha colocado até cartaz de procurado. Apareceu, Chumido. Certo. Desculpa pela demora pra lançar vídeo novo, pessoal. É que eu acabei tendo um problema com o resumão que eu tava tentando preparar no último mês. E ele acabou dando errado, é culpa exclusivamente minha. E futuramente eu dou mais detalhes sobre essa treta aí. Porque afinal de contas eu preciso me desculpar com vocês de alguma forma, né, caralho? E nada melhor do que trazendo mais um vídeo nostálgico pra vocês. Vídeo esse que eu estava hypadíssimo pra trazer pro canal faz muito tempo. Hoje vamos falar aqui sobre a grande era da TV Kids, sim, um dos últimos sopros da cultura otaku na TV aberta. Isso é do seu tempo, meu querido? Então vem comigo relembrar essa época que alegou pra caralho a infância de toda uma geração. Mas meus pais nunca deixavam assistir, era bem na hora da novela. Então venha relembrar a infância que seus pais tiraram de você. Bem, TV Kids. TV Kids foi um programa de fases. Teve suas fases boas, suas fases merda. Mas a questão é que uma de suas fases foi, sem sombra de dúvidas, uma das melhores programações de anime que a TV aberta já teve. Nesse vídeo eu vou falar sobre a fase que eu considero ser a de ouro da TV Kids. Aquela ali por meados de 2008. E bem, a minha primeira memória com a TV Kids é antiga pra caralho. Eu acho que foi ali mais ou menos por 2007. E ali algum iluminado da RTV chegou e falou pro chefe dele: bora transmitir uns desenhos japoneses aí, chefe. Mas Nivon, você acha que não vai pegar mal não esses desenhos japoneses bem depois da pregação dos pastores? Vai nada, chefe. Oxe, relaxa. Naquela época esse projeto com blocos de anime no canal ainda estava dando seus primeiros passos. Ainda assim os animes que passavam eram todos muito bons pra época. Beautiful Joey, Super Campeões, Hunter x Hunter clássico e não podemos esquecer de um dos mais fodas da época, Full Metal Alchemist clássico, meus amigos. Que a propósito é o que eu mais me recordo de ter assistido. Sério, eu consigo visualizar qual sofá eu estava sentado no dia, qual era a cor das paredes da sala de casa na época. E eu lembro principalmente do episódio que eu estava assistindo nesse exato dia que eu tenho essa memória. E aí tá o motivo dessa memória ter sobrevivido na minha cabeça todo esse tempo. O puta trauma que eu fiquei da porra do episódio do açougueiro. Velho, aquele episódio é macabro demais, pelo menos pra uma criança, tá ligado? Eu lembro que aquele episódio me traumatizou tanto na infância que quando eu fui assistir o Brotherhood, anos depois, né, já mais velho, mesmo assim eu ficava com a angústia do caralho no peito, velho, de caralho, será que vai demorar pra chegar naquela parte do açougueiro lá? Mas depois eu acabei descobrindo que aquele episódio era um filler do Full Metal clássico, assim como todo anime também é um filler, né? E que pra minha alegria, o açougueiro já aparece morto no Brotherhood. Filha da puta. Mas nessa época o programa ainda estava no seu começo. Essa foi praticamente a era de prata da TV Kids, sabe? Foi só um ano depois que as coisas finalmente começaram a ficar foda e se iniciou a era de ouro da TV Kids. Após um ano ausente, a TV Kids retorna em 2008, um retorno com direito a intro nova, cenário e sua própria apresentadora, Samira Araújo. E muito dessa renovação se deve ao Guaraná Dolly, que começou a patrocinar o programa, né? Refrigerante amargo, infância doce, o equilíbrio é perfeito. Foi a partir desse momento que a TV Kids começou a marcar os nossos fins de tarde. Eu mesmo fazia de tudo para não perder o início do programa. Como eu estudava pelo turno da tarde, né, na época, eu tinha que sair correndo do ônibus assim que ele chegava lá onde eu morava, para ver se dava para chegar bem no finzinho da agenda dos pastores, que passava antes da TV Kids, né? Isso, claro, quando não estava no horário de verão, porque se tivesse aí era impossível chegar na hora. Aí eu tinha que fingir que tava morrendo para minha mãe deixar eu faltar a aula naquele dia. Nessa época teve muita parada foda na TV Kids. E acho que a série mais longa que eles passaram lá foi a de Pokémon, né? Eu lembro de ter assistido lá da primeira temporada até ali mais ou menos a temporada da Dawn ali. Isso sem contar os spin-off e os filmes de Pokémon que também passavam de vez em quando na programação ali. E nossa, velho, eu amava aquele filme do Lugia. Ele tem a música mais linda da história dos animes, na minha opinião. Quando eu era criança, inclusive, eu queria ter uma ocarina só pra poder tocar aquela música lá. E o do Mewtwo também era muito da hora, velho. Aquela cena do Ash transformado em pedra, meu Deus do céu. Quem não chorou ali não tem coração não, velho. Com certeza o anime de Pokémon marcou a infância de muita gente. Era um anime bem calmo, perfeito pra uma criança assistir de boa, né? Tipo, não tem um episódio de açougueiro psicopata. Além disso, ali por meados de 2012, 2013, surgiram os famosos Mistérios de Pokémon, que era muito da hora, velho, porque tu crescia assistindo Pokémon na TV Kids sem se questionar de muita coisa, porque você é uma criança, né? E quando você chega na adolescência, acaba conhecendo essas teorias de coisas que estavam ali o tempo todo, mas você nunca parou para se questionar. Acho que os mistérios mais fodas da época eram quem era o pai do Ash, a teoria do coma, o episódio do Porygon e a teoria mais hypada da época, velho, que era o mistério do que tinha dentro da bendita da Pokébola GS lá. Mas hoje em dia
dia a maioria dessas teorias e mistérios já foi solucionado, muita coisa mudou de lá pra cá em Pokémon, velho. O Ash perdeu o BV, ganhou a Liga Pokémon. Porra, velho, os caras acabaram com a eterna zoação e maior argumento da teoria do coma, que era a porra da Liga Pokémon que o Ash nunca ganhava. Um tapa-buraco bem rapidinho que tinha na TV Kids era o TWF, Federação de Luta Livre de Polegares, que a única coisa que se salvava era aquele polegar russo lá, porque o resto, meu Deus do céu, ele carregava nas costas aquele negócio. E pra falar a verdade, qualquer parada que saísse do 2D, eu assistia a pulso, tá ligado? Mas tinha um em especial que conseguia fazer eu sair dessa minha zona de conforto e me deixar tão hypado pelo próximo episódio quanto os animes me deixavam. E eu estou falando de ninguém menos que Ryukendo, meus amigos. Ryukendo falava sobre a pacata cidade de Akebono, que sofria diariamente com ataque de monstros. Monstros esses que eram comandados pela Yamanga, uma organização que focava em trazer desespero às pessoas da cidade para conseguirem reunir energia negativa suficiente para ressuscitar o grande rei demônio fantasma verde. E para enfrentarmos essa organização maligna, tínhamos a SHOT, a organização formada pelos guerreiros Madans, humanos que juntamente com espíritos mágicos que residem dentro de morfadores do Power Ranger, conseguiam se transformar em guerreiros poderosos. Os guerreiros Madans eram Kenji Narukami, que era o Ryukendo. Tinha também o cara que eu sempre esqueço o nome, que parece até um membro do BTS, mas o meu favorito dentre os três era o Ryugon-Oh. Pra começar, que o Fudo era muito mais estiloso, e estiloso do jeito certo, não tipo um membro do BTS que andava de sobretudo, e o Fudo foi empurrado pro terceiro lugar do ranking dos guerreiros Madan a série inteira. O roteirista nitidamente não gostava dele. Enquanto o Ryukendo tinha forma fogo, forma água, forma raio, adaga Madan, leão que vira moto, macaco bazuca, tubarão prancha flutuante, periquito trovão, além dos interesses românticos da Lin e da Umi nele. Enquanto isso, o Fudo tinha uma moto e uma viúva querendo ele. E de vilão favorito, com certeza o Yakimun, velho. Ele era o melhor vilão da série toda, na moral. Claro que a concorrência também não ajudava muito, né? Grilo gigante, panela gigante, guarda-chuva gigante. Mas o Yakimun era um vilão muito foda. Afinal, ele tem aquela conduta de guerreiro honrado, que é fácil de você se apegar, né? Acho que pra bater de frente com ele, só o Conde Blood lá, que aparece mais pra frente, né? Aquele cara era muito macabro, velho. Eu sonhava de noite com a risadinha dele, aquela risada do capeta lá. Inclusive, na minha pesquisa aqui, acabei descobrindo que os três protagonistas aparecem novamente em um filme de uma outra série. Claro que apenas como easter egg, mas graças a isso descobrimos que depois do fim de Ryukendo, o Kenji e o Fudo continuaram sendo policiais da cidade de Akebono e um membro do BTS lá virou sei lá o que, parece que virou entregador de pão. Bem, apesar dos animes serem as coisas mais fodas da TV Kids, havia algumas produções americanas que também eram muito boas, velho. Por exemplo, Ilha dos Desafios. Quem não lembra desse, era praticamente um BBB que se passava em uma ilha. E tinha todos os estereótipos de participante. Tinha o maromba, o sertanejo, o nerd, o gordão, a Bete a feia, o ente desnecessário, a Carol Conká, maconheira, o nice guy, a waifu, a Fê. Outra produção ocidental da TV Kids que era muito foda era Chaotic. Essa animação girava em torno do Chaotic, um jogo de cartas tipo Yu-Gi-Oh! Da vida, que teleporta os seus melhores jogadores para uma realidade virtual secreta. E lá eles podem jogar o mesmo jogo de cartas do mundo real, com uma pequena diferença. Lá, em vez de você jogar em um tabuleiro, você vira o próprio monstro para poder batalhar com seu adversário nas arenas do Chaotic. Na moral, o conceito de Chaotic é muito foda, velho. Na verdade, essa parada de ser transferido para um jogo sempre é uma parada muito da hora, né? Pra quem não lembra, os protagonistas dessa história são Tom, Cass, Peyton e Sarah, sendo que cada um deles é usuário de um deck das 4 tribos de Perim. Por exemplo, o Tom usa o deck do Outro Mundo, que é a tribo dos bonzinhos da história. O Cass usa os monstros do submundo, que é o total oposto do Outro Mundo. Os dois têm praticamente a mesma rivalidade de Demacia e Noxo, tá ligado? A Sarah usa o deck dos Denias, que é a tribo de formigas e insetos que vivem em um gigantesco formigueiro. E por fim o Peyton, que usa o deck dos Mypidians, que são uma tribo de lagartos do deserto. Inclusive, se eu fosse escolher uma das 4 tribos para ter um deck, com certeza eu seria main Mypidian. Eu gosto muito da temática dessa tribo, deles serem furtivos, por terem a habilidade de ficar invisível, e também pela mitologia da raça deles, que é muito rica, velho. Na segunda temporada descobrimos que existia uma 5ª tribo perdida em Perim, e essa tribo estava trancada atrás das portas das minas profundas há milhares de anos. Acontece que um membro dessa raça conseguiu fazer as portas se abrirem novamente e soltou os Marillions novamente para o mundo. E essa tribo faz um estrago não só em Perim, como também no Chaotic.
Acontece que essas criaturas aí conseguem controlar a mente de qualquer criatura das 4 tribos. E o que acontece quando os primeiros jogadores do Chaotic conseguem escanear elas? O meta do Chaotic simplesmente quebra. Se você usar alguma criatura das 4 tribos e seu adversário estiver usando Marillion, você perde automaticamente. Felizmente no fim eles conseguem ser derrotados pela aliança formada pelas outras 4 tribos lá. E depois eles fizeram até uma terceira temporada, mas eu nunca assisti ela, mas eu tenho uma curiosidade de saber como diabos conseguiram balancear o jogo depois dos Marillions, velho. Se alguém souber aí, deixa aí nos comentários que eu tenho certeza que tem uma empresa de jogos aí que ia adorar essas dicas de balanceamento aí. Falou comigo? Bem, finalmente chegamos nos mais esperados, os animes da TV Kids. E podemos começar por ele, Dinossauro Rei. Quem não lembra desse, meus amigos, eu fazia até a dancinha da abertura. Ele era uma espécie de Digimon, só que com dinossauros. Inclusive o meu pet favorito era o T-Rex lá. Eu achava ele mó fofinho. Na verdade, todos os dinossauros na versão pet eram muito fofinhos, né? Aí tu descobre que o criador de Dinossauro Rei é o mesmo de Boku no Pico. Yu-Gi-Oh! GX, meu amigo, esse aqui é nostalgia pura. Quem não lembra da segunda geração do joguinho de cartas mais jogado do mundo todo? Menos do Vaticano. Véi, Yu-Gi-Oh! GX é com certeza a minha geração favorita. Eu gosto muito do clima, da academia de duelos, dos personagens e até do próprio protagonista. Eu acho ele muito da hora, velho. Acho ele muito mais da hora que o próprio Yugi. A vibe dele é muito carismática, a própria interação dele com o baralho dele é muito divertida. Quem nunca jogou Yu-Gi-Oh! E tentou imitar o Jaden invocando lá os heróis elementares dele? Tiveram episódios e duelos que foram memoráveis em Yu-Gi-Oh! GX. O episódio que o Jaden lá duela com o moleque que roubou o baralho do Yugi, até hoje eu lembro desse episódio, velho. Teve o dia que a verdadeira maga negra misteriosamente apareceu na academia de duelos para duelar com Jaden. Aquele episódio foda que o Adrian tenta invocar o Exódia no duelo contra o Aster. E não podemos esquecer dela, meus amigos. Yubel, vulgo waifu universal. Gosta de mulher? Fecha o olho direito. Gosta de homem? Fecha o olho esquerdo. É isso que eu imagino quando alguém fala a palavra unissex, sabe? Digimon 4 era outro clássico que passava na TV Kids. Nele os nossos protagonistas mundo tem até o mundo Isekai do Digimon, menos o Koichi. O Koichi foi pro Isekai do jeito tradicional mesmo. E esse Digimon era muito da hora porque eram os próprios protagonistas que viravam os Digimons, velho. Quem não lembra das transformações icônicas dos protagonistas com aquela música de fundo? Todo dia eu ficava ansioso pra caralho pelo próximo episódio, porque eu sabia que teria uma nova evolução dos protagonistas. Primeiro tinham as evoluções base, depois vieram as evoluções fera, que os protagonistas ficaram incontroláveis por um tempo. Menos a Zoe, e a Zoe tinha um autocontrole do caralho no Digimon dela. Inclusive eu lembro que foi um puta drama no episódio da evolução fera dela, que a galera tava preocupadaça da evolução fera dela transformar ela num bicho feio. Meu Deus, os caras preocupados se o Digimon vai continuar sendo a waifuzona deles. E por fim, mas não menos importante, o anime que elevou o futebol a um patamar totalmente sem limites. Afinal, esse futebol é de outro mundo. Super 11, meus amigos. Dá licença aqui. Levante a cabeça, a muralha pela frente não assustará a gente. Sei que não estou sozinho, nós jamais desistiremos de atingir o objetivo. Acredito na vitória, você está comigo. Nada é impossível se você acreditar. Minha alma samurai é como um relâmpago. Desde que eu esteja junto com você, e se você estiver comigo, nada poderá nos abalar. Esse é um clássico não só da TV Kids, como também do mundo dos animes. E não tem muito segredo, Super 11 é joguinho de bola com poderzinho. Simplesmente isso. A história começa com a escola Raymond enfrentando o temido Instituto Imperial. Até aí, tu acha que esse anime vai ser só um Super Campeões mais animado. Quando do nada, cara, como esses moleques estão girando no ar? Tá porra, tá pegando fogo nos pés do cara. Como? Como? E a parada do Super 11 é que ele vai escalando de uma forma tão colossal que chega um momento que você simplesmente não se surpreende com mais nada, sabe? Primeira saga é o famoso campeonato regional de futebol, onde o foco é a escola Raymond indo enfrentar o Instituto Imperial novamente na final. Nada normal até aí, mas aí na segunda saga os caras vão jogar bola contra o Colégio Zeus, onde os moleques são mega poderosos como se fossem deuses. E é nessa partida que temos a lendária técnica secreta do avô do Endo lá, que caso você fosse de uma família meio religiosa, toda vez que o Endo ia usar essa técnica aí, tu já ia como? Nisso a escola Raymond vence o Colégio Zeus, né? E na próxima temporada surge nada demais não. Só supostos aliens jogadores de futebol que dizem que a humanidade terá que jogar bola para decidir o destino do planeta Terra.
Esse futebol é de outro mundo. Cara, com certeza Super 11 foi um marco na vida de muito otaku. Eu que não gostava de jogar bola, comecei por causa desse anime, velho. Infelizmente a vida é injusta, né? E eu era ruim demais. Não demorou muito pra descobrir que na vida real você não invoca uma muralha de terra ou um demônio amarelo pra proteger o gol, tá ligado? O estopim pra eu parar de vez foi a minha última partida de futebol, onde nós jogamos contra um time de outro povoado. E veja só, eu fui o único que conseguiu marcar um gol nessa partida. E nós perdemos de 1 a 0.